Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pelo prazer que Ele nos dá de estarmos aqui juntos, através da mídia, para estudar a Sua Palavra. Eu peço a todos os nossos internautas, todos que estão conectados, que orem no seu coração para que o Espírito de Deus possa atuar em nós, através de nós, para a compreensão da Sua Palavra. Antes de começar o estudo propriamente dito, eu quero chamar a atenção dos nossos irmãos que estão conectados com um texto muito essencial do Espírito de Profecia, que fala o seguinte: o grande plano da redenção, conforme revelado na obra final para estes últimos dias, deve ser cuidadosamente estudado. Os irmãos percebem que isso aqui é um desafio, né? O plano da redenção, conforme revelado na obra final, estamos no dia da expiação, deve ser cuidadosamente estudado. As cenas relacionadas com o santuário celestial devem de tal modo impressionar o espírito e o coração de todos, que estes sejam capazes de impressionar também a outros. Todos precisam compreender melhor a obra da expiação que está sendo efetuada no santuário celestial. Quando essa importante verdade for reconhecida e compreendida, os que a abraçaram trabalharão de acordo com Cristo, a fim de preparar um povo que esteja em pé no grande dia de Deus, e seus esforços serão bem-sucedidos. Observem aqui bem esse detalhe: pelo estudo, meditação e oração. Observem, estudo, meditação e oração. O povo de Deus será elevado acima do nível das ideias e sentimentos comuns e terrenos e posto em harmonia com Cristo e sua grande obra de purificação no santuário celestial. Sua fé o seguirá até dentro do santuário. E seus adoradores na terra terão o cuidado de passar em revista a sua vida, aferindo o seu caráter pelo grande padrão de justiça. Descobrirão seus próprios defeitos. Eu quero abrir um parênteses aqui. É muito fácil nós descobrirmos os defeitos dos outros, né? Mas aqui diz assim: descobrirão seus próprios defeitos e reconhecerão também que necessitam do auxílio do Espírito de Deus, a fim de estar habilitados para a grande e solene obra do presente tempo, que Deus impôs aos seus embaixadores. Querido irmão, querida irmã, querido internauta, isso aqui é um desafio para cada um de nós. Há uma promessa no Espírito de Profecia que quando nós estudarmos e compreendermos a obra que Cristo está fazendo por nós no santuário celestial, vai haver um revivamento no povo de Deus. Então esse assunto aqui é de vital importância. Bem, queridos irmãos, vamos ao nosso estudo então. O texto de introdução que foi lido em Êxodo 25, verso 8, diz: e me farão um santuário. Quem falou isto? Cristo, né? Me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então, qual é o propósito do santuário, realmente? O santuário é um meio divino de reconciliar Deus com o seu povo. Às vezes nós olhamos o santuário com certo temor, com certo medo, mas, em realidade, o propósito do santuário é para que Deus habite no nosso meio, esteja conosco, que haja uma reconciliação entre Deus e seu povo. E essa profecia cumpriu-se na pessoa de Cristo, quando ele encarnou, quando ele tornou-se um de nós. Ele habitou conosco, ele habitou em nós. E a promessa de Deus é que o Espírito Santo quer habitar no coração do seu povo. Então, irmãos, vamos ter em mente que o santuário não é um
um assunto para nos amedrontar, nos apavorar. Não, o santuário é uma grande bênção para o povo de Deus. Aliás, onde está Jesus agora? Jesus está no santuário. Então, onde devemos encontrá-lo? É no santuário. Então, ali é o lugar de encontro entre Deus e o seu povo. Agora, nós gostaríamos de recomendar a todos vocês, internautas, todos os irmãos que estão conectados, que para fazer um estudo completo do santuário, deveriam começar com o livro de Êxodo, continuar com Levítico, há muitos detalhes, e também o livro de Números, comparando com o livro de Hebreus. Porque, irmãos, a compreensão desse assunto é vital para a salvação, para um revivamento no meio do povo de Deus. Por que é tão importante estudar o santuário? No santuário, irmãos, cada cerimônia, cada peça simbolizava a pessoa de Cristo, a obra de Cristo e o plano da salvação. Vamos começar com alguns detalhes. Por exemplo, quando o pecador, reconhecendo o seu pecado, ia à porta da tenda da congregação e oferecia um animal, geralmente um cordeiro. E o que o pecador fazia? Ele colocava a mão na cabeça do animal, simbolicamente ele estava transferindo o seu pecado para o animal inocente. Em seguida, ele com a sua própria mão matava o animal. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte eterna. Legalmente, quem devia morrer era o pecador. Mas, mediante o plano da redenção, Deus fez um processo de transferência. A lei tinha de ser cumprida, a punição tinha de ser executada. Só que Deus, em lugar de punir o pecador com a morte eterna, ele conseguiu um substituto que é Jesus Cristo. Então, quando o pecador ia à porta da tenda da congregação com um animal inocente e colocava as mãos sobre a cabeça do animal, ele estava transferindo os seus pecados simbolicamente para aquele animal. Quando ele matava o animal, então a justiça divina estava sendo executada não no pecador, mas no substituto do pecador, que é Jesus Cristo. Bem, em seguida, aquele sangue que era recolhido do animal era levado para o altar de sacrifício. Então, simbolicamente, o pecado do pecador era transferido para o animal, do animal para o santuário. Havia uma outra cerimônia quando o sacerdote comia a carne do animal. Então, simbolicamente também, o pecado que havia sido transferido para o animal era transferido para o sacerdote. Então, o sacerdote levava sobre si os pecados, transferindo para o santuário. Bem, no santuário havia alguns móveis, alguns objetos que tinham um símbolo todo especial. Por exemplo, no santuário existia, além do altar de sacrifício, existia o altar de incenso. Quando na Bíblia nós lemos que Noé ofereceu um sacrifício, aquilo foi um cheiro agradável ao Senhor. Quando alguém oferecia um sacrifício, era um cheiro agradável ao Senhor. Como que nós entendemos isto? Porque quando um animal é morto, quando há cheiro de sangue, não é um cheiro agradável. Como que aquele cheiro se tornava agradável ao Senhor? Porque havia o incenso. O incenso era acrescentado no processo de intercessão. E qual é o símbolo do incenso? O incenso é a justiça de Cristo. Havia também o altar, a mesa dos pães da proposição. Naquela mesa, o sacerdote, cada sábado, preparava 12 pães. Aqueles 12 pães simbolizavam a pessoa de Cristo. Cristo falou, eu sou o pão da vida. Então, cada peça do santuário, cada
processo, cada ação do sacerdote, tudo simbolizava Cristo. Além do sangue e do incenso, havia um outro elemento importante. A palavra de Deus diz que todo sacrifício era salgado com sal. E a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra. O sal também simboliza a justiça de Cristo. Então, tudo no santuário estava relacionado com a pessoa de Cristo, com a justiça de Cristo, com o plano da redenção. Então, havia também os 7 candeeiros de ouro que emitiam luz constantemente dentro do santuário. Aquele candeeiro também simboliza Cristo, que diz que ele é a luz do mundo. E através dos canais do candeeiro circulava o azeite, que simboliza o Espírito Santo. Então, diariamente era feito aquele sacrifício, aquele processo de transferência do pecado do pecador para o cordeiro, para o santuário. Interessante que o altar de sacrifício era um símbolo da cruz do Calvário, onde Jesus morreu pela humanidade. Então, percebe, irmãos, que tudo no santuário tinha um significado. É por isso que eu quero insistir com vocês todos que estudem detidamente todo o ritual do santuário. Então, Êxodo, Levítico, Números e Hebreus, para terem uma compreensão bem profunda. No livro Conflito do Século também tem alguns capítulos referentes ao santuário. Então, irmãos, isso não é apenas para aumentar a nossa cultura, isso tem muito que ver com a nossa própria salvação. Então, se Jesus está no santuário, onde deve estar a nossa mente? No livro de Colossenses, capítulo 3, diz assim, que a nossa mente deve estar nas coisas de cima, onde Cristo está intercedendo por nós. Bem, todo esse processo era feito durante todo o ano, quando o pecado era transferido do pecador para o cordeiro, para o santuário, e ali havia, como já mencionamos, 3 elementos essenciais. O sangue, que simboliza a vida de Cristo, que é oferecida pelo pecador. Existia o incenso, que tornava as orações, o arrependimento, as confissões do povo de Deus aceitáveis a Deus. E também existia o sal, que era colocado no sacrifício e simbolizava a justiça de Cristo. Agora, o que acontecia no dia da expiação? Note que, apesar do pecador haver se arrependido e confessado seus pecados, o pecado ainda estava no santuário. Ele havia sido transferido do pecador para o animal, para o santuário, mas estava lá durante todo o ano. Aquele pecado deveria ser removido do santuário. Então, no dia da expiação, o sumo sacerdote trabalhava no lugar santíssimo. E no lugar santíssimo existe um móvel que é o centro do santuário, que é a arca. Dentro da arca estava a lei de Deus, que exige a vida do pecador. Mas acima da arca havia uma tampa de ouro que se chamava propiciatório. O que acontecia ali? Então, por baixo da tampa da arca estava a lei de Deus demandando a vida do pecador. Por cima da arca estava a tampa que se chamava propiciatório, e sobre aquela tampa, o sumo sacerdote trazia o sangue do bode expiatório e colocava sobre o propiciatório. Então, a vida que era exigida do pecador pela lei de Deus era apresentada no sangue que era colocado sobre o propiciatório. Então, perceba, irmãos, agora o que Cristo está fazendo hoje por nós? Quero chamar a atenção de vocês para um texto muito importante que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, 344. Observem bem esse texto, com muita atenção. Vamos levar agora a nossa atenção para o santuário celestial. Jesus está oficiando na presença de Deus, oferecendo
seu sangue derramado como de um cordeiro morto. Jesus apresenta a oblação oferecida por toda a ofensa e toda fraqueza do pecador. Agora, irmãos, eu vou chamar a atenção de vocês para o parágrafo seguinte, que tem muito que ver com a nossa presente situação hoje. Diz assim: Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo. Observem, nós temos Cristo que intercede por nós no santuário celestial e temos o Espírito Santo que obra em nós. Observem os detalhes aqui. Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo em favor do homem. Mas o Espírito não pleiteia por nós, como faz Cristo, que apresenta seu sangue derramado desde a fundação do mundo. Aqui, então, irmãos, há alguns detalhes importantes. Então, nós temos 2 intercessores. Não vamos confundir intercessor com um mediador, que é Cristo. Bem, Jesus, ele intercede por nós. Ele apresenta no céu, santuário celestial, o seu sangue e a sua perfeita justiça por nós. O Espírito Santo trabalha em nós, fazendo o quê? Diz assim: o Espírito opera em nosso coração, extraindo dele orações e penitência, louvor e ações de graças. Então, irmãos, a oração sincera, o arrependimento sincero, a confissão sincera, o louvor, a adoração, a obediência legítima é produzida pelo Espírito Santo em nós. Isso não é obra nossa, é produzido pelo Espírito Santo em nós. Mas o que acontece? Diz assim: a gratidão que dimana de nossos lábios é resultado de tocar o Espírito as cordas da alma em santas memórias, despertando a música do coração. Então eu quero chamar a atenção para todos. Quando nós oramos, honestamente, sinceramente, essa oração é obra de quem? É obra do Espírito Santo em nós. Quem nos leva ao arrependimento? É o Espírito Santo. Quem desperta em nós o desejo de louvar a Deus, de confessar nossos pecados, de obedecer a sua palavra? É o Espírito Santo. Mas aqui tem um problema agora. Diz assim: os cultos e as orações, o louvor, a penitente confissão de pecado, sobem dos crentes fiéis. Qual incenso? Observem aqui, qual incenso no santuário celestial. Mas, aqui aparece um pouco chocante, diz assim: mas passando através dos corruptos canais da humanidade, ficam tão maculados que, a menos que sejam purificados por sangue, jamais podem ser de valor perante Deus. Bem, um momentinho. Quem é que produziu isso em nós? Oração, arrependimento, confissão, louvor, adoração, obediência. Quem produziu isso em nós? O Espírito Santo. Mas ao passar por nós, como fica? Fica maculado pela nossa pecaminosidade. Diz assim: passando através dos corruptos canais da humanidade, ficam tão maculados que, a menos que sejam purificados por sangue, jamais podem ser de valor perante Deus. Percebe, irmãos? Então, mesmo a obra do Espírito Santo, passando por nós, fica contaminada. E como que a minha oração, o meu louvor, a minha confissão pode ser aceito perante o Pai? Então, o que faz Jesus? Ele filtra a minha oração, a minha adoração com seu sangue e acrescenta o incenso da sua justiça. Então, a minha confissão, meu louvor, meu arrependimento são aceitos perante o Pai. Percebem que nós dependemos constantemente do sangue de Cristo e da justiça de Cristo
para que sejamos aceitos perante Deus. Isso aqui se chama justiça imputada. Nós sempre dependemos de Cristo para que a nossa adoração seja aceita. Não acenda a imaculada pureza, e a menos que o intercessor que está à mão direita de Deus apresente e purifique tudo por sua justiça, não será aceitável a Deus. Todo o incenso dos tabernáculos terrestres. Vamos parar aqui um pouquinho, irmãos. O que são os incensos dos tabernáculos terrestres? A oração, confissão, louvor, adoração, obediência. Tem de umedecer-se com as purificadoras gotas do sangue de Cristo. Ele segura perante o Pai o incensário de seus próprios méritos, nos quais não há mancha de corrupção terrestre. Nesse incensário, reúne ele as orações, o louvor, as confissões do seu povo, juntando-lhe sua própria justiça imaculada. Então, perfumado com os méritos da propiciação de Cristo, o incenso acende perante Deus, completa e inteiramente aceitável. Volta então, graciosa resposta. Percebe, irmãos, como que nós podemos alcançar o trono de Deus? Obra do Espírito Santo em nós e a obra de Cristo por nós. Então voltam as respostas. Oxalá vissem todos que quanto à obediência, penitência, louvor e ações de graças, tudo tem de ser colocado sobre o ardente fogo da justiça de Cristo. A fragrância dessa justiça acende qual nuvem em torno do propiciatório. Então, queridos irmãos, como que eu posso ter certeza que a minha oração é aceita? Como eu posso ter certeza que o meu louvor é aceito? Pela fé em Cristo Jesus. Eu confio nele. Eu desconfio de mim, porque eu sou pecador, mas confio nos seus méritos. Então a sua justiça torna aceitável a minha adoração. A propósito, quero chamar a atenção de vocês, de todos vocês, para dois textos bíblicos. Primeiro, Apocalipse 5, verso 8. Diz assim: logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. O que é esse incenso? Que são as orações dos santos. Só que para esse incenso ser aceitável diante do Pai, então é preciso um outro incenso agora. Apocalipse 8, versículo 4. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Perceberam aqui a diferença? Então, no primeiro caso, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, eles apresentam um incenso que são as orações dos santos. Mas agora aparece o anjo, que é Cristo, ele apresenta um outro incenso com as orações dos santos, para que as nossas orações se tornem aceitáveis. Bem, irmãos, então, no santuário celestial está tudo que nós precisamos estudar para ter uma compreensão plena do Evangelho. Ali há vários detalhes importantes. Por exemplo, o altar de sacrifício era o símbolo da cruz de Cristo. O altar de incenso simboliza a justiça de Cristo, que é acrescentada à adoração dos santos. O pão da proposição simboliza Cristo, que é o pão da vida. O candelabro significa Cristo, que é a luz do mundo. E o trabalho do dia da expiação. Bem, irmãos, na Bíblia nós encontramos várias vezes o salmista, o escritor, reclamando de Deus. Por exemplo, talvez já passou pela cabeça de vocês também, por que é que aqueles que desprezam a lei de Deus, os ímpios, aqueles que desafiam a Deus, parece que têm uma vida próspera, tem dinheiro, tem mansões, tem carros do ano, tem toda a prosperidade,
Ao passo que o povo de Deus é um povo pobre, sofrido, etc. E o salmista, ele, no Salmo 73, ele apresentou esse problema. Disse, Senhor, eu não entendo como que os ímpios, eles são gordos, bem nutridos, ricos, têm de tudo, parece que não sofrem nenhuma provação, nenhum problema. Quando que eu, disse o salmista, tenho me dedicado a servir-te, tenho uma vida difícil, uma vida complicada. Então disse o salmista, observe um detalhe importante, irmãos, aqui no Salmo 73, verso 16 e 17, diz assim, quando me esforçava para compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim. Até que entrei no santuário, e então percebi o fim deles. O que acontece no santuário? O que é que fez a diferença para o salmista? Ele estava aflito porque tinha uma vida difícil, andando no caminho estreito, não pode isso, não pode aquilo, tem que ter uma vida controlada, uma vida bem organizada, etc, etc. Muita coisa ele não pode fazer. E o ímpio faz de tudo e parece que prospera. Diz ele, até que eu entrei no santuário. Lá eu vi o fim deles. Bem, o que acontece no santuário? O santuário é também o tribunal divino. Aí vem a pergunta, irmãos, e nós, como podemos ser absolvidos no santuário? Nós já mencionamos que precisamos de Cristo. Cristo é o nosso advogado, Cristo é o nosso sumo sacerdote, ele apresenta o seu sangue por nós e apresenta a sua perfeita justiça que cobre as nossas deficiências de caráter. Agora, o que significa alimentar-se do pão da vida? Porque no santuário nós encontramos, já mencionamos aqui, aquela mesa que tinha 12 pães, chamados pães da proposição ou pães da presença. Aqueles pães eram preparados cada sábado e permaneciam durante uma semana, até que na semana seguinte eram substituídos. Agora Jesus falou, eu sou o pão da vida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, tem vida em si mesmo. O que significa comer a carne e o sangue de Cristo? Diz a inspiração, no livro Desejado. Comer a carne e beber o sangue de Cristo é recebê-lo como Salvador pessoal. Irmãos, não é suficiente eu dizer que Jesus é o Salvador do mundo, não. Eu tenho de reconhecer a Jesus como meu Salvador pessoal. Eu preciso ter um relacionamento pessoal com Ele. Então diz a inspiração, comer a carne e beber o sangue de Cristo é recebê-lo como Salvador pessoal, crendo que Ele perdoa nossos pecados e nele estamos completos. É contemplando seu amor, detendo-nos sobre Ele, sorvendo-o, que nos havemos de tornar participantes de sua natureza. O que é a comida para o corpo deve ser Cristo para a alma. O alimento não nos aproveita se não ingerimos, a menos que se torne parte do nosso corpo. Agora, na prática, irmãos, o que significa comer a carne e beber o sangue de Cristo? Observe esse detalhe importante. Como a vida física se mantém pela comida, assim é a espiritual mantida pela palavra de Deus. E toda alma deve receber por si própria vida da palavra de Deus. Como temos de comer por nós mesmos, a fim de receber nutrição, assim devemos receber a palavra por nós mesmos. Irmão, se eu fizesse uma proposta aqui, falei assim, mais ou menos assim, irmãos, vamos ter o almoço daqui a pouco, e vocês não precisam se preocupar com a comida, não, porque eu vou comer por vocês. Vocês aceitariam isto? Tem sentido, né? O que é que cada um necessita fazer? Comer por si. Eu não aceito que alguém coma por mim. Eu preciso comer por mim mesmo. Então aqui diz assim, como temos de comer por nós mesmos, a fim de receber nutrição,
Assim devemos receber a palavra por nós mesmos. Não haveremos de obter simplesmente por meio de outra pessoa. Cumpre-nos estudar cuidadosamente a Bíblia. A propósito, quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. Você está estudando a palavra de Deus cada dia? Você está examinando a palavra? Você está aplicando a palavra a você mesmo? Devemos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo, para que possamos compreender a palavra. Devemos tomar um versículo, concentrar a mente na tarefa de averiguar o pensamento nele posto por Deus para nós. Convém demorar-se sobre esse pensamento até que nos apoderemos dele e saibamos o que diz o Senhor. O parágrafo seguinte também é muito importante. Observem aqui. A palavra destrói a natureza carnal, terrena, e comunica nova vida em Cristo Jesus. Parece que é um texto muito forte, né? Muito bom. Diz que a palavra que faz destrói a nossa natureza carnal e comunica nova vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo vem ter com a alma como consolador. Pela transformadora influência de sua graça, a imagem de Deus se reproduz no discípulo, torna-se uma nova criatura. Observem que o Espírito Santo, ele trabalha em harmonia com a palavra. É ele que faz a nossa transformação. É ele que gera em nós uma nova criatura. O amor toma o lugar do ódio e o coração adquire a semelhança divina. É isto que significa comer, viver toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto é comer o pão que desce do céu. Bem, irmãos, eu quero, na parte final do nosso estudo, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um fato muito solene, muito importante. Nós estamos vivendo hoje no dia da expiação. Eu posso assegurar que estamos vivendo na parte final do dia da expiação. E qual era o comportamento do povo de Israel no dia da expiação? O que era pedido deles? No dia 10 do 7º mês, dia da expiação, tinha um apelo divino para o povo. Diz assim: tereis santa convocação, era uma reunião especial, afligireis as vossas almas. Por que afligir a alma? Irmãos, quando eu olho para Jesus e examino o meu próprio coração, o que eu vejo em mim? Vejo pecados. Observe outro detalhe: oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia não fareis trabalho algum. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse detalhe importante, que nós temos falado muito pouco a respeito. Bem, o que aconteceu no dia da expiação então? Vamos aqui ao resumo, né? Dia da expiação, tinha santa convocação, aflição de alma, que era resultado de um autoexame com arrependimento e contrição. Tinha oferta queimada, que era o sacrifício. E no verso 5, aliás, o ponto número 5, tinha abstenção de trabalho. Eu quero me demorar um pouquinho nesse ponto aqui. Em Romanos 14, 23, última parte, diz assim: tudo que não vem de fé é pecado. Então, o que nós entendemos que no dia da expiação devemos evitar todo o trabalho, toda a obra? Aqui se refere a obras mortas. O que são obras mortas? Tudo que eu faço, mesmo com boas intenções, separado de Cristo, não tem valor. Então eu preciso me abster de todo o trabalho separado de Cristo. Só com Ele é que eu posso apresentar alguma coisa válida. E era um dia de sábado, era um dia de descanso e comunhão plena.
Irmãos, qual é a diferença do sábado para os outros dias para nós? Nós necessitamos ter comunhão com Cristo cada dia. Mas durante a semana nós temos nossas ocupações, temos nosso ganha-pão, temos nossas atividades, comércio, etc. O sábado não. O sábado é um dia de comunhão especial. Eu me desligo de dinheiro, de prestações, de compromissos, de trabalhos seculares para me dedicar à comunhão com Deus. Então o sábado é uma grande bênção. Agora outra coisa, irmão, no dia da expiação havia o jejum, ninguém comia nada. E nós estamos no dia da expiação hoje. Como nós aplicamos o jejum do dia da expiação para o nosso dia hoje? O jejum do dia da expiação é a reforma de saúde. É a abstinência de todo alimento prejudicial e o uso equilibrado de tudo que faz bem. Então, queridos irmãos, como vocês percebem, o santuário tem lições bem profundas, bem objetivas, que esclarecem todo o processo da salvação. Agora, um outro detalhe importante é que quando terminava o dia da expiação, o sumo sacerdote vinha perante a congregação e abençoava toda a congregação. Isso encontramos em Números capítulo 6. Quando Jesus terminar a sua obra de expiação, ele virá para abençoar o seu povo com a sua vinda. É por isso que nós encontramos no livro de Atos 3, 19 a 21, um texto muito fundamental para compreendermos o processo a que estamos hoje. O apóstolo Pedro, em Atos 3, 19 a 21, ele disse: arrependei-vos. O que é arrependimento? Arrependimento é tristeza pelo pecado e abandono do mesmo. Isso é arrependimento. E convertei-vos. O que é conversão? Conversão é mudança de rumo. Eu ia para a perdição, eu ia para o inferno, eu ia para o precipício. Agora, aceitando a Cristo, eu mudo de direção. Eu vou para o céu. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, em Israel, quando que os pecados do povo de Israel eram cancelados? Porque cada dia o pecado era trazido ao santuário e ficava no santuário. No dia da expiação, o bode expiatório morria pelo povo, o sangue do bode expiatório era colocado no propiciatório e, finalmente, os pecados do povo de Deus eram colocados sobre o bode emissário. Então, o que acontece com hoje? Quando eu vou a Jesus, reconhecendo meus pecados, eu me arrependo, confesso e abandono os pecados. Esses pecados são transferidos para Cristo, que intercede por mim. Lá ele apresenta o seu sangue, a sua justiça em meu favor. E no final do dia da expiação, esses pecados são cancelados e transferidos para Satanás. Após esta experiência, Cristo virá para levar o seu povo. Mas há alguns detalhes mais aqui, irmãos. No Atos 3,19 tem arrependimento, conversão, apagamento dos pecados, a chuva serôdia e depois a volta de Cristo. Então aqui há vários pontos relacionados com o dia da expiação. Queridos irmãos, Deus quer fazer uma obra completa em nosso favor, levando-nos a uma conversão genuína. Não se esqueça daquele apelo que nós fizemos no começo para estudarmos seriamente, cuidadosamente, o assunto do santuário. Desde o Êxodo, Levítico, Números e Hebreus, para termos a compreensão do que Cristo está fazendo por nós. E onde devemos encontrar-nos com Cristo? Onde está Cristo agora? No santuário. É ali que devemos encontrar-nos com Ele, pela fé. Hoje estamos vivendo no dia antitípico da expiação, quando Cristo ainda intercede pelo seu povo e por aqueles que ignorantemente ainda transgridem a lei de Deus. Nossa atenção deve estar fixada em Jesus, nosso intercessor, que depois de terminar sua obra mediadora, voltará para levar seus filhos fiéis ao lar eterno.
Queridos irmãos, Deus nos chama hoje. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que nós, nesse momento, tomemos a decisão de entregar-nos a Cristo, para que Ele faça uma obra especial por nós, no santuário celestial, apagando nossos pecados, e para que o Espírito Santo faça uma obra em nós, purificando todo o pecado. E eu gosto muito daquela promessa que encontramos em Filipenses 6. Aquele que começou em vós a boa obra, há de terminá-la, há de aperfeiçoá-la, há de concluí-la até o dia de Jesus Cristo. Que essa seja a nossa experiência com Ele. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.